Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Ano novo. Quem aqui já ouviu falar das resoluções de ano novo? Pode levantar a mão. Resoluções de ano novo. Vocês que não levantaram a mão, nunca ouviram falar disso? Acho que sim. A preguiça, talvez, levantar a mão. Na semana passada, o pastor Kengo falou sobre entrar em forma espiritual. Resoluções de ano novo, muitas vezes, incluem, vou fazer uma dieta, como o pastor Kengo falou, né? Eu vou fazer uma dieta, vou começar a academia, sem falta, né? E outras coisas desse tipo. E muitas vezes chegamos ao final do ano e as coisas não mudaram, continuam velhas, continuam a mesma coisa. Como que nós, né, que conhecemos Jesus, podemos fazer no começo do ano? Que tipo de resoluções, que tipo de decisões nós poderemos fazer quando o ano se inicia? Nós acabamos de cantar uma música que tem uma mensagem muito importante. O sangue de Jesus é que nos salva do pecado. Eu vou pedir para o Vincent colocar a letra de outro hino na tela para vocês verem. Nós não vamos cantar esse hino, mas a letra me chamou muito a atenção. Olha só, chorar não salva, mesmo lagrimar sem fim. Eu nem sabia que existia o verbo lagrimar. Você pode chorar o dia inteiro, isso não vai te salvar. Mancha carmesim é mancha vermelha, a mancha do pecado. As lágrimas não vão lavar isso em você. Chorar não salva, não. O coro diz assim: foi Jesus que padeceu sobre a cruz, por mim, por você, morreu. Por seu sangue que ele derramou ali, é que ele pôde salvar-me. É o sangue de Jesus. Obras não salvam. Não adianta você ser caridoso. Você ser bom com as pessoas, isso não vai te salvar. Seus esforços não te transformam, não podem me transformar. Nem meus males espiar. Esse espiar com X, com S é você dar uma olhadinha assim, né? Com X significa você pagar alguma coisa. No caso, é um verbo bem religioso, espiar pecados, é pagar por eles. Obras não me salvam. Pode continuar, Vincent. Orações não salvam. Pois é, você pode rezar, orar o dia inteiro. Isso não vai te salvar. Apesar do seu fervor, petições, pedidos, não têm valor para te salvar. Orações não te salvam. O coro volta a falar que é Jesus com o seu sangue que salva. Ele consumou a obra, meus pecados expiou, ele pagou os meus pecados com o seu sangue, é Jesus quem salva. Nós vivemos numa época em que há muitas vozes falando várias coisas, inclusive sobre como chegar a Deus, né? Todas as religiões salvam. Pois é, né? Religião não salva, né? Jesus era religioso? Jesus era cristão? São perguntas que a gente pode fazer, né? Quando eu e você, muitos aqui se converteram a Jesus, você entregou sua vida, eu entreguei minha vida para o Senhor, para que Ele fosse o meu Salvador e o meu Senhor. Beleza. Mas quando isso aconteceu, nós somos colocados num campo de batalha. Se você não tem consciência dessa batalha, eu vou te convidar a pensar nisso. Essa batalha é uma guerra que vai durar até o fim da nossa vida. É a guerra contra o pecado. O pecado é a nossa inclinação para o mal. Quando eu e você nos convertemos, essa inclinação não foi embora. Ela está aqui, ela está aí. E essa inclinação, até o fim da nossa vida, vai tentar nos desviar dos caminhos do Senhor. Você tem consciência disso? Você tem consciência de que o pecado não morreu aí? Mas espera aí, Jesus não salvou dos pecados? Sim, presentes, passados e futuros. Mas a nossa natureza inclinada para o mal continua. Nós não somos bonzinhos.
Nós não somos legais. Adolescentes, vocês não são bons filhos. Maridos, vocês não são bons maridos. Esposas, vocês não são boas esposas. Naturalmente, nós não somos bons irmãos. A Bíblia fala que o coração humano é desesperadamente corrupto. Se nós não nos lembrarmos disso, nós vivemos um cristianismo falso, achando que nós somos muito bons. A Bíblia fala 4 vezes em Salmos, não há um que faça o bem nessa terra, nenhum. E uma vez em Romanos, nenhum, exatamente a mesma expressão. Não há quem busque o bem, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por quê? Por causa do pecado que vive em nós. E é uma guerra que nós temos que travar todos os dias da nossa vida, até que deixemos essa terra. Quais são os pecados velhos que nós temos, que nos acompanham? Ano novo. Quais são os pecados com os quais a gente luta? Às vezes a gente esquece, deixa eles de lado. Não, Jesus perdoou e a gente volta recorrentemente. Quando a gente não era filho de Deus, porque filho de Deus é aquele que entrega a sua vida para Jesus. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala. Só quem entrega a vida a Jesus é filho de Deus. Nós temos aquela expressão, eu já comentei aqui, né? Muito brasileira. Eu também sou filho de Deus. Bom, não é isso que a Bíblia diz. Quando a gente não era filho de Deus, a gente não oferecia nenhuma resistência ao pecado. Tem vontade? Faz. Não tem? Não faz. Algumas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas o que os outros vão dizer, tem as pressões sociais, tem as leis, é melhor não fazer e tal, né? E Jesus afirma claramente, antes de nos convertermos, nós éramos escravos do pecado. Gente, escravo não tem vontade própria. O que é o escravo do pecado? É aquele que anda segundo aquilo que sente, aquilo que deseja, aquilo que tem vontade de fazer ou de não fazer. Mas no momento em que nós nos convertemos ao Senhor, Jesus nos liberta dessa escravidão. Não somos mais obrigados a fazer o que o pecado quer que a gente faça. Não somos mais. E aí o pecado passa a ser o nosso inimigo mortal. Muitos crentes parecem que não estão muito cientes dessa guerra. Você está ciente dessa guerra? É uma guerra diária. É uma guerra que não dá trégua. Antes de entrar na passagem, eu quero ler com vocês Hebreus 12, 1. O autor fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, agora vem a ordem, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Em outra versão diz, livrando do pecado que nos assedia. Sabe o que é assediar? É o tempo todo cutucar, é o tempo todo perturbar. O pecado nos assedia todo o tempo, 24 horas por dia. Você tem consciência disso, irmão? Ou você se esquece disso? Se você se esquece disso, você já está perdendo a batalha. O pecado nos assedia 24 horas por dia. Na escola, no seu trabalho, em casa, na igreja. De novo, irmãos, nós não somos naturalmente bons. E não nos tornamos naturalmente bons, mesmo depois que nós nos convertemos ao Senhor. Quando nós nos convertemos, nós temos a salvação dos nossos pecados e a arma para lutarmos contra Ele. Para que o Senhor nos transforme pelo Espírito Santo, para que a gente chegue cada vez mais próximo daquilo que Jesus era. Paulo, no final da vida dele, diz assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu não seja desqualificado. Paulo falando isso porque, quanto mais perto ele chegava da luz do Senhor, mais ele via as porcarias dentro dele. Então, irmãos, não devemos ser ingênuos.
ainda que a gente não seja mais escravo do pecado, ele continua habitando em nós, é a nossa natureza, e ele continua tentando nos dominar. E qual é a principal característica do pecado em nós? Eu primeiro. Eu antes. Minhas necessidades antes. Meus desejos antes. Meu querer antes. Em todos os relacionamentos que a gente tem. A gente precisa fazer força para... Peraí, eu estou com uma vontade aqui, mas eu acho que eu preciso... O próximo, né? Afinal de contas, preciso olhar e tal. Não é a nossa natureza. Costumo, às vezes, brincar com alguns amigos mais próximos. Se você vê 2 bifes no prato, um grande e um pequeno, você quer o grande, lógico. Aí a piadinha é a seguinte, né? Dois crentes, né? No almoço, um vai lá, quando senta, o cara já pega o grandão e põe no prato dele. Aí o outro, ô irmão, mas poxa, você não tem que deixar que eu, né, pegue o grandão? Eu falei, mas você como cristão, você não ia pegar o menor e deixar o maior para mim? Então, já peguei o maior. Olha como nós somos. Essa piadinha diz muito sobre quem nós somos. A Bíblia diz que o pecado escraviza totalmente aquele que não é de Jesus. É o que nós vemos acontecer no mundo. Mas muitas vezes, ali, quietinho, ele nos domina também. Estamos na igreja, confessamos Jesus, mas tem aquele pecadinho de estimação. Sabe aquele pet? E a gente não se dá conta dessa batalha pela nossa vida. Entregar a vida para Jesus significa mudança de mente. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos a Cristo, o velho homem que se corrompia pela escravidão do pecado, ele se reveste do novo homem. É alguém agora que não é dominado, não é escravo do pecado, mas o pecado está aí, está aqui, tentando sempre voltar a dominar a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós renunciamos ao pecado. Você fez isso, né? Quando você entregou sua vida a Jesus. Se você não fez, vai e faça. Entregar a vida a Jesus não é simplesmente sentar num banco de uma igreja, cantar os hinos, que é gostoso, ouvir as músicas, cantar os cânticos, que é muito bom, sentir essa atmosfera de comunhão, de amizade, gostosíssimo, ótimo, muito bom. Mas isso não é a luta contra o pecado. Se você não luta diariamente, se você não examina você mesmo, ao final de cada dia, você está perdendo a batalha. Nós nos convertemos, mas o pecado não morre. Ele assume vida própria. É como se fosse outro eu aqui. E aí nós vamos para Romanos capítulo 7. E vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Ele enfrentou isso muito bem, e ele expõe aqui de uma maneira tão clara, tão nítida. Romanos capítulo 7. Tiraram Romanos da minha Bíblia. Romanos capítulo 7, versículos de 19 até 25. Capítulo 7. Olha só o que ele fala aqui. Ele já tinha uns bons anos de cristão, né? E nessa carta que ele escreve aos cristãos em Roma, ele diz assim, ele começa no versículo 7, depois você leia com atenção toda essa passagem. Nós vamos pegar a partir do 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Você sabe que você é nova criatura, porque a Bíblia diz que se você está em Cristo, você é nova criatura. Mas você ainda sente aquelas vontades de antes. Você quase não consegue suportar a pressão. Muitas vezes você cai. É isso que ele está dizendo aqui. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Já vi alguns estudiosos, até alguns pregadores, falando, não, mas isso aqui é Paulo antes de se converter. Não é não, vamos ver o que diz depois que ele diz.
Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Ora, ele só pode ter prazer na lei de Deus se ele for convertido. Um não convertido não tem prazer na lei de Deus. Então, Paulo está aqui se desnudando como um ser humano que luta. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E aí vem a declaração de confiança. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Ou seja, há dois aqui dentro. Há dois aí dentro. Você não tem consciência disso? Cuidado, você está perdendo a batalha. Você está perdendo a batalha. Não perca a guerra. O pecado é quase que a gente pode... é comparado a uma pessoa viva. Sabe aquela questão da consciência, né? Os dois, né? O anjinho e o diabinho que fica aqui soprando. É uma representação até bem humorada, mas de repente é isso que acontece. Em Colossenses 3:5, Paulo fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nós temos que lutar. Não é uma mágica. Plim, pronto. Sou anjinho. Não, não é assim. Faça morrer a sua natureza. Em Romanos 8:13 ele também fala: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificar, fazer morrer. Não dar ouvidos. Lutar contra. E o primeiro versículo, né, fazei morrer a vossa natureza terrena, é uma obrigação daqueles que entregaram sua vida a Jesus. Temos que fazer isso. Não tem outro caminho. Em Colossenses 3, de 1 a 5, Paulo dá uma argumentação. Já que nós somos participantes da vida eterna com Deus, somos cidadãos dos céus, nós somos não mais filhos da ira, mas filhos de Deus, herdeiros da glória, então devemos agir de acordo com essa posição de filhos. Lógico. Ou seja, precisamos ser o que nós somos hoje, salvos pelo poder de Jesus, pelo poder de Deus, e não o que a gente era antes disso. O velho homem morreu. O pecado está vivo. Mas a gente não pode mais aceitar nas nossas vidas que o velho homem ressuscite aí. Por isso ele diz: fazei morrer a natureza terrena que está em vocês. Então nós vivemos em conflito, irmãos. E isso também Paulo fala muitas vezes sobre isso. E não é à toa, irmãos. Quando dá aquela declaração em Romanos, que é uma declaração muito forte. Quem teria coragem de falar sobre isso na frente das pessoas? Ele fala assim, em Gálatas 5,17, a carne milita, quer dizer, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. O que é carne? Não é só esse corpo que eu posso tocar, são os meus desejos, as minhas intenções que não estão de acordo com os valores de Deus. Tudo aquilo que não está de acordo com os valores de Deus representa a minha carne. Como cristãos, sinceros, nós queremos ser perfeitos, mas nós nunca vamos ser. Pelo menos não nessa terra. O pecado está em guerra contra nós, irmãos. O pecado nos assedia constantemente. A ponto de Paulo falar em 1 Coríntios 9:26, esmurro o meu corpo. Não quer dizer que ele pegava, como muitas vezes a gente vê, né, às vezes até em histórias de cristãos medievais, um chicote de 8 pontas com uma bolinha cheia de pontas e ficar nas costas. Não é isso. Não é esse corpo, é a nossa natureza, a nossa alma que está contaminada. Nossa natureza inclinada para o pecado.
O que Paulo esmurra é isso, é o seu próprio desejo. Ele luta contra o próprio desejo de fazer coisas que ele sabe, ou que ele sabia, que eram contra os valores de Deus. Como é que a gente faz, então, diante dessa realidade? A primeira coisa é você ter consciência dessa batalha. Se você está vivendo sua vida cristã, e faz muito tempo que você nem pensa na questão do pecado, vou repetir, você está perdendo a batalha. Você está perdendo a batalha. Não podemos ignorar essa luta, irmãos, não. Quando nós temos consciência, quando a gente não tem consciência dessa luta e a gente não reconhece, nossa vida não vai refletir o caráter de Deus. Podemos até externamente fazer de conta que nós somos tão fervorosos, tão cristãos, mas lá dentro, ou em outros ambientes, nós somos uma pessoa como outra qualquer, que deixa transparecer simplesmente seus desejos, suas intenções. Muitos que se dizem seguidores de Cristo atualmente, irmãos, só querem um evangelho de entretenimento. Querem ouvir uma música boa, querem ouvir uma mensagenzinha que fale algumas verdades, né? Querem distrações, frases de efeito, filmes. Mas é diversão. Diversão. Querem isso. Esse caminho não parece aquele caminho que Jesus apontou. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus fala assim: entrem pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos entram por ela. Irmãos, o caminho do evangelho é estreito, você é apertado o tempo todo. Não tem folga. O diabo não dorme. O pecado dentro de nós não dorme. O caminho é estreito o tempo todo. Te aperta o tempo todo. Muitos cristãos não estão afim disso. Ou que se dizem cristãos. Esse caminho não é como passear por um bosque bonito, com árvores, aquele sol gostoso, aquela temperatura agradável. Não é isso. O caminho de Jesus não é esse. Então, a primeira coisa, precisamos ter consciência dessa batalha, irmãos. Dessa guerra espiritual contra pecado. Também precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Por quê? Quando Jesus estava, pouco antes de ir para a cruz, ele falou que ele ia deixar o Espírito Santo para nos guiar, nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, mas principalmente o Espírito Santo ia nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Em João 14,16 é que está isso. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Então nós não estamos sozinhos. O que o Espírito Santo faz em nossas vidas? Ele nos lembra daquilo que nós aprendemos. Isso é muito importante na nossa batalha contra o pecado, porque quando nós somos, como é que eu posso dizer, dependentes da força que o Espírito Santo nos dá, nós temos a força necessária para lutar contra o pecado. Nós, humanamente, sozinhos, não conseguimos, esquece. Não tem como. Não tem como. Ah, mas há pessoas boas no mundo que não são cristãs. Ah, sim. Em alguns aspectos elas serão boas. Em outros, como diz no Velho Testamento, é o mesmo coração desesperadamente corrupto, que se inclina para o mal e não para o bem. E Paulo enfatiza muito bem a importância do Espírito Santo quando ele fala: não apagueis o Espírito. Talvez, por ignorar o Espírito Santo, muitos crentes estejam aí nessa caminhada, ignorando a batalha contra o pecado e andando fora dos padrões de Deus. Então, adolescentes, vocês estão lá no colégio, vocês estão lá no
no ensino, né, nos últimos anos do ensino básico. Como é que é o caminhar de vocês na sala de aula? Vocês são exemplos de atitude, de respeito ao professor, aos colegas? Eu já compartilhei aqui. Quando eu fui professor do Mackenzie, que é uma escola que se diz cristã, eu me decepcionei muito, porque os alunos que mais recebiam relatórios de mau comportamento eram aqueles que se diziam cristãos, que diziam, não, eu participo do louvor da igreja, eu sou voluntário em trabalhos sociais da igreja. E eu olhava e falei, mas como assim? Você que está na faculdade, como é que é a sua atitude lá com os seus colegas? Você é profissional, como é que é a tua atitude na empresa? É bom ser conhecido como um bom profissional, claro. Mas mais importante do que ser um bom profissional é ser um bom servo de Deus. Claro que isso vai atrair resistência. Aqueles que estão aposentados, eu estou. Como está sendo o nosso caminhar? Como está sendo a nossa luta contra o pecado? Você já viveu tantos anos. Você é exemplo? São perguntas para nós, irmãos. A palavra de Deus é outra arma importante na nossa luta contra o pecado. E Pedro fala isso, que nós, como crianças recém-nascidas, ou seja, recém-convertidos, ou mesmo na caminhada cristã a longo tempo, nós somos como crianças, temos que desejar o leite espiritual, é a palavra de Deus. Por quê? Por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia, nós crescemos espiritualmente. Mas nós temos um problema. Nos dias de hoje, quem é que lê mais do que 5 linhas? Ler a Bíblia, fazendo um estudo de um capítulo da Bíblia que tenha, sei lá, 20 versículos? Quando eu dava um texto de 3 parágrafos para os meus alunos, Sor, né? Era Sor. Sor, mas que é muito longo esse texto aí. 3 parágrafos. Cada parágrafo umas 5 linhas. Muito longo. Os jovens, especialmente, estão sendo afetados por isso. Então, eu vou falar para você, jovem, como é que tem sido a sua leitura da palavra? Ou você prefere videozinhos do TikTok, que são muito atraentes? Os shorts do YouTube? Os reels do Instagram? Pois é. Mas eu ouço pregações. Legal você ouvir pregações, mas pegue a palavra, leia a palavra, para que Deus fale diretamente com você, e não através de um terceiro. A Bíblia é o nosso alimento espiritual, irmãos. É uma arma na luta contra o pecado. Não podemos rejeitar. Porque o pecado está sempre nos cutucando, sempre nos assediando. Temos uma batalha dura, mas nós não estamos sós, irmãos, não estamos. Mas temos que ser como soldados vigilantes. Jesus falou isso para os discípulos, quando ele foi orar, né, e os discípulos dormiram. Ele falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é carne fraca? É a vontade de dormir. Estou cansado. Dá uma dormidinha aqui. Todos temos que lutar diariamente contra o pecado, irmãos. E vamos batalhar até o último dia da nossa vida aqui nesta terra. Deus transforma a nossa mente, muda a nossa consciência a respeito do pecado, passamos a achá-lo que realmente não devemos pecar, mas nós continuamos sujeitos a pecar. Continuamos. Eu conheci cristãos que diziam que uma vez que a gente é salvo, a gente não peca mais. Como eu gostaria que fosse verdade. Eu quero ler alguns versículos para vocês. 1 João 1, 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Não tem jeito.
Nós pecamos. Para quem é essa palavra? Para não crente? Claro que não. Lógico que não. Logo em seguida, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a certeza de que nós somos guiados pelo Senhor. Vamos pecar? Vamos. Não devemos ver na prática constante do pecado, porque aí então, se é assim na nossa vida, eu tenho que questionar, será que um dia eu entreguei mesmo minha vida para Jesus? Então, lógico, vamos cair em pecado. Mas se cairmos, nós temos advogado junto ao Pai, que é Jesus. E se a gente confessar o pecado, Ele nos perdoa. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Que pecados estamos escondendo, irmãos? Aquele de estimação que está lá no fundo, que às vezes a gente não quer pensar muito, mas que está sempre ali nos cutucando e nos fazendo cair nele. Colossenses 3, 5-8, Paulo dizendo assim: não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Ele não está falando para não crentes, ele está falando para aqueles que entregaram suas vidas para Jesus. Para quem não entregou, essa frase não tem sentido. Não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está falando para quem entregou sua vida a Jesus. Claro, aquele que não entregou a vida a Jesus, essas palavras não fazem o menor sentido. Efésios, Paulo falando de novo. Quanto à antiga maneira de viver, ou seja, antes de você entregar sua vida para Jesus, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, vocês foram ensinados a deixar isso de lado e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Irmãos, esse é o nosso desafio. Vamos lutar sempre. Mas olha só, a palavra final está em 1 Coríntios 10, 13. Quero abrir com vocês. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Promessa maravilhosa. Não existe nenhuma tentação sobre-humana. Ela é humana. Nós sozinhos não podemos com a tentação. Mas com o poder de Deus, nós podemos vencer essas tentações. Vamos ser tentados sempre. Ser tentado faz parte da vida cristã. Se vamos ceder à tentação ou não, é outra história. Muitas vezes vem na minha cabeça, Senhor, olha, eu não consegui suportar, é demais para mim, além da minha força. Além da minha força, como homem sem Jesus, mas não sou assim mais. Eu tenho a força do Espírito Santo para me ajudar. Eu posso, naquele momento, me ajoelhar, orar e pedir, Senhor, me dá força, porque essa tentação está muito forte. E a promessa está aqui. Deus vai providenciar um escape para que a gente possa suportar essa tentação. Vamos orar? Queria convidar você a orar. Queria convidar você a meditar sobre a sua própria vida. O ano está começando. Os pecados estão velhos. Muitas vezes temos esses pecados velhos com os quais não sabemos lidar.
que a gente possa tomar a resolução de depender do Senhor e do Espírito Santo e não nos conformarmos com o pecado na nossa vida. Não fomos chamados para isso. Não seja ingênuo, achando que você já não faz nada de ruim, o pecado não tem domínio. Não tem, mas você tem que estar consciente da batalha. Do contrário, estamos perdendo. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, nos exorta, nos chama à consciência. Obrigado pelo Teu amor tão imenso, porque apesar de sermos tudo isso, Pai Santo, que Tua palavra diz, somos pecadores, nossa natureza é pecadora, temos inclinação para o mal, mesmo assim o Senhor, com a Tua misericórdia, nos resgata, nos ajuda a andar, a caminhar contigo, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos limpa para que a gente continue de novo, o Senhor nos faz levantar quando caímos. Tem misericórdia deste povo que se reúne aqui, Pai. Toca a vida de cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus. Mostra, Pai Santo, para cada um aqui, independentemente de idade, mostra aquilo que está incomodando, Pai. Aquilo que está nos fazendo tropeçar constantemente. Aquilo que está nos impedindo de caminhar contigo de uma maneira mais efetiva e mais vitoriosa. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós, esse amor imenso que não conseguimos definir em palavras, para nos tirar das trevas e nos colocar debaixo da Tua luz, Senhor. Não nos deixes esquecer da batalha contra o pecado, porque, como diz Tua palavra, o diabo está ao redor, como o leão procurando alguém para devorar, Senhor. Ele quer rasgar a nossa alma. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.